Gente, hoje no nosso projeto de reeducação para a vida e para o trabalho, a gente vai falar de um tema que a gente considera importantíssimo para nós, né? O nosso projeto Biblioteca Viva já está praticamente no ar, né? E esses vídeos que a gente está fazendo vai fazer parte, né, da nossa biblioteca. Hoje eu estou aqui com o Marcelo, né? O Marcelo, na realidade, ele participa do trabalho que eu faço de formação de facilitadores de processo, né? E o Marcelo já está num grau já avançado, está praticamente se formando no meu curso. E eu convidei o Marcelo para a gente estar no ar de vez em quando para falar de alguns temas que para nós é muito interessante, né? E como para você se tornar um grande facilitador de processo, você precisa conhecer, né? E viver de forma muito tranquila as linguagens complexas, né? Que são muitas, né? E oportunamente a gente vai falar disso mais detalhadamente. Então Marcelo e eu estamos aqui no ar hoje para falar sobre yoga, né? E as contradições do nosso corpo, né? Que é um belo poema do nosso Drummond de Andrade, né? E eu vou começar com vocês lendo um texto e vou passar a bola para você, Marcelo. Esse texto é do Walter Franco, que a nossa grande Leila Pinheiro canta maravilhosamente, que está na música Serra do Luar. E ela diz, num determinado momento da música, ela diz que viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. E ela segue. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Acho que com esse pontapé inicial, né, desse tema, desse pedaço de poema, né, maravilhoso, né, que o professor Harbas da Universidade Holística considera um dos textos mais bonitos que ele já viu na vida dele, né? E eu queria te perguntar, né, o que é yoga pra gente? Explica pra gente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui falando para o nosso público, agradecer ao nosso diretor de imagens, Fabiano, e todos os nossos associados. Viemos falar de um tema essencial, que é a base para qualquer relação ou atividade humana. A yoga surgiu há aproximadamente 5.000 anos no Vale do Hindu, hoje é o atual Paquistão, e tem origem da palavra yugi, em sânscrito, que significa unir o corpo e mente e espírito em um único contínuo, e por sua vez se une ao espírito universal. A yoga também é ação para a união do ser humano com o campo das possibilidades infinitas, é a redescoberta do nosso maior potencial, é a melhor versão de nós mesmos. Então quer dizer que você está explicando para a gente, né, que a gente, nós que somos yoga, praticantes, né? Então yoga é uma ferramenta, né, para a gente facilitar isso para o nosso público leigo, né? A yoga é uma ferramenta, é um método, né, que faz com que o ser humano, né, tenha sua mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? A toda hora, a todo momento, né? Exatamente. E, infelizmente, a yoga hoje é vista por muitos como exercício de contorcionismo que a gente faz com o corpo, meditação. E a yoga está muito além dessa compreensão, né? A yoga é uma terapia, além de tudo, de autoconhecimento. Foi criada pelo Deus Shiva, que é o Deus que transforma as coisas que já existem, colocando outras no lugar. Então quer dizer que esse universo em profunda transformação, esse nosso corpo em profunda transformação, sim, temos o Shiva, né? Essa grande deidade trabalhando com a gente, dando para a gente essa possibilidade de nos transformarmos, né? E aí, continua, Marcelo, estou gostando de ver. E a gente trouxe também
um tema muito importante, fundamental, que é do livro do professor Hermógenes, que é Yoga para Nervosos, que se chama A Coisa, uma metáfora, né? A coisa foi criada, batizada pelos alunos do professor, que eles sempre chegavam com a reclamação: ah, eu estou com uma coisa, estou sentindo aquela coisa, ah não, essa coisa vai me pegar de novo. Seja o coração que dispara, uma dor precordial, uma crise asmática, crise hepática, hipertensão, respiração escassa e desritmada, dor de cabeça, aquela vontade de sumir, ou até dormir, até morrer, né? A verdade é que a pessoa se encontra vítima, se encontra refém daquela coisa. Não sabe como começou, não sabe como vai terminar. Só sabe os sintomas e a intensidade. Então quer dizer que eu sou escravo de uma coisa, né? Isso nós temos que falar para o nosso público, né? Somos escravos de que a gente não conhece. E a gente, na realidade, não estamos aqui para ensinarmos a medicina, né? Porque a medicina, a alopatia ocidental, ela tem tido um desempenho muito interessante na natureza humana, no desenvolvimento dos seres humanos, né? Mas as pessoas continuam dizendo, né? Eu estou sentindo uma coisa aqui, né? Eu estou sentindo uma coisa aqui, né? Uma coisa colar, né? Então fala mais um pouquinho dessa coisa que eu achei interessante, é um tema da nossa conversa no nosso curso. Explica melhor, mais ainda um pouquinho essa coisa para o nosso público. Um detalhe muito importante que o professor cita no seu livro são alguns passos para a gente evitar a coisa, ou quando ela chegar, a gente poder reagir de uma forma espontânea e sem esforços. A primeira delas é relaxar. A gente deve aprender a vencer, mas sem lutar. Parece meio estranho, né? Então não pode lutar com a coisa. A gente não pode lutar. Quando a gente luta, oferece resistência, trava uma guerra, ou mesmo teme, a coisa já sai ganhando. E ela sempre se alimenta das derrotas, das quedas da própria vítima. É o nosso medo, a nossa luta, tudo isso favorece a coisa. Ela vai ganhando existência e cada vez mais consolida essa existência. Então, quem está sendo atacado pela coisa, né, vai tendo cada vez mais a necessidade, né, de ficar alerta contra a coisa. Na realidade, ele está alimentando essa coisa e isso vai virando algo num quanto que pode ficar até insuportável, né? A gente vê que a procura por antidepressivos, os próprios remédios para dormir, controlar a insônia, isso só nos mostra que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão sendo dominadas pela coisa. Acometidas. Isso está alarmando as autoridades. A clientela dos médicos, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos aumenta diariamente. E é um número assim, assustador. Então, a gente já fala para o nosso público a importância da prática do yoga. Então, pelo que nós conhecemos, pelos nossos autores, pelo que a gente faz, né, e a gente sabe disso, né, a yoga hoje ela é praticada nos Estados Unidos por mais de 25 milhões de pessoas. Né? É um número assim, assustador, né, para você pensar que no Brasil são tão poucas pessoas que praticam yoga. Mostrar, inclusive, para os nossos médicos, os nossos psicólogos, psiquiatras, né? O próprio professor Hermógenes, né? Que já não está mais com a gente, ele fala isso no livro dele abertamente, né? Alertar os nossos profissionais da medicina, né? Os profissionais que militam na saúde, né? O que a yoga pode fazer pelo ser humano nisso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho agora, né? Então, nós já falamos da yoga, já localizamos a yoga no contexto dos conhecimentos humanos, né? Falamos da coisa, né? Essa metáfora é tão interessante, né? E eu lembro que mamãe falava assim, você tem que livrar dessa coisa aí, que essa dor sua, isso é uma coisa, né? Mamãe falava isso com a gente, né? E o dia que a gente leu isso, eu li antes de você, né, no livro do professor Hermógenes, eu achei interessante demais quando você leu, né, você veio conversar comigo sobre isso, né? E então eu posso afirmar aqui para o nosso público que a yoga seria uma ferramenta muito interessante para nós, né, ficarmos livres dessa fase do condor, né? Condor aqui, condor ali, condor lá, né? Essas coisas todas que nos acometem e deixam a gente em pânico, né? Então, eu acredito que eu poderia estar falando disso para vocês com muita intensidade, porque eu sou um homem já de 62 anos,
né? Eu sou uma pessoa atípica, né, nesse processo, porque eu tenho cuidado bastante de mim com essas ferramentas, tantas delas, né? A yoga, a biodança, a dança, o canto, né? Essas linguagens complexas todas que a gente pratica, né? Então eu queria que você explicasse para o nosso público, numa versão de um jovem como você. Fala a sua idade para o pessoal. 22. O Marcelo é uma pessoa interessante, porque ele vai ser meu aluno por isso. Ele trabalha e milita com várias linguagens complexas, né? A primeira linguagem complexa que ele tem lidado com ela é o empreendedorismo, né? Tá? Mas o Marcelo é um cantor lírico, no nosso projeto ele virou um dançarino, professor de dança, pratica todas as danças, né? Dança afro, dança cigana, todos os ritmos da dança de salão, né? É um cantor assim, de alto nível, não só um cantor clássico, né? Mas um cantor popular também, né? E eu acredito, fala a sua idade para o público outra vez? 22 anos. 22 anos. Então, se vocês ouvem, vou me chamar de velhinho aqui, mas de mentira, hein? Tá? Um velhinho falando bem da yoga, né? Pode ser legal, mas um jovem, né? Praticante da yoga, né? Então explica pra gente o que essa yoga pode fazer pra gente ficar livre dessa coisa, né? Interessante, onde a gente pratica os nossos associados, que é o Ananda Espaço Bem Viver, nossa professora André Souza, deixar um abraço para ela. A quantidade de médicos que estão aparecendo, né? Surpresa agradável. Ontem mesmo tinha um estudante, ele vai formar... Já está terminando a residência. Termina a residência. E os médicos, eles puderam ter a vivência, né, da yoga, porque a gente não pode explicar muito o que significa yoga, a gente tem que sentir visceralmente. Tem que praticar, né? Tem que colocar na massa do sangue, como é um termo do quartel. E os médicos, eles estão vendo que dançar, cantar, tocar algum instrumento, pintura, principalmente a yoga, todas essas linguagens complexas dão maior fluidez para o corpo humano. São terapias de autoconhecimento. A gente conhece ali, principalmente na yoga, o limite do nosso corpo, até onde a gente é capaz de chegar. A Andréia, a todo tempo, ela fala, respeite seu corpo. Respeite os seus limites. Não faça além do seu limite. Não faça além. Então você está me dizendo que qualquer pessoa, de qualquer idade, como é que é isso, né? Explica isso legal para o público, né? A yoga não tem restrição de idade, nem crença, muito menos religião. A yoga não está relacionada a nenhum tipo de religião. É bom deixar claro porque as pessoas têm algum preconceito, né? Da cultura, principalmente do brasileiro. Infelizmente, ter esse preconceito. Não tem restrição de idade, crença, religião, qualquer um pode praticar. Uma pessoa obesa, né? O ideal é que passe por um exame clínico para saber se não tem algum trauma cervical, alguma hérnia. E no início, a orientação de profissional de qualidade é essencial para garantir uma prática segura, a não agredir o seu corpo, não machucar alguma articulação. A André mesmo, na aula de ontem, a gente faz alguma postura invertida, ela não vê se a gente desceu corretamente ou a gente desceu inadequado, ela manda a gente repetir a postura. Para fazer adequadamente, sem forçar o corpo. Isso, exatamente. Ela insiste até a gente acertar. Então a yoga é fundamental, alivia o estresse, é muito importante. Hoje a gente está vivendo uma sociedade totalmente ocupada, nós estamos conectados o tempo inteiro, mas com a tecnologia. A gente perdeu um pouco do contato humano, essa afetividade. E a yoga é muito importante por isso. Então você acredita que dentro de uma aula de yoga a gente melhora o nosso coeficiente afetivo, né? O nosso continente afetivo, né? A gente melhora a nossa capacidade de relacionar, a gente melhora o nosso desempenho psicomotor, né? E com a yoga a coisa ela fica com um pouquinho de receio de encontrar com a gente, né? Porque a gente tem uma série de ferramentas para ficarmos livres da coisa, né? Quer dizer, ficar livre do estresse, ficar livre das tensões, ficar livre da correria desenfreada, né? Eu queria que você fosse fechando isso para a gente e deixar essa mensagem, né? A intenção da gente estar com o Marcelo no ar aqui hoje, o Marcelo poderia estar sozinho no ar com vocês, né? A intenção é de mostrar 3 gerações, né? O Marcelo, na realidade, poderia ser meu neto, né? Nessa cadeia de seres humanos, né? E eu sou um praticante com muita
intensidade, qualidade, respeito ao meu corpo, né? Porque a nossa professora é especialista nesse pedido para a gente constante, né? Eu sou formado em yoga também, eu sou professor de yoga, nós estudamos com o Govinda, né? Estudamos com o nosso grande Paulo Baeta, né? Da linha do professor Iyengar, né? Eu sou uma pessoa, um estudioso de Ciro Aurobindo, né? Há mais de 30 anos, né? Então a gente está nesse caminho, né? E é legal ter você como praticante, né? O Marcelo tem um desempenho corporal muito interessante, foi de uma tropa de elite do exército, né? Sempre responde fisicamente muito bem, né? Então eu queria que você fizesse um fechamento disso, né? Resumisse para que o nosso ouvinte procure um lugar perto da casa dele, nos procure, vai ter nosso telefone no ar, nos procure para orientação, né? Andréia, além de professora de yoga, ela é psicóloga, ela é massoterapeuta, né? Uma pessoa muito gabaritada para fazer o trabalho que ela faz, né? E então nós vamos deixar os nossos contatos no ar, né? E vamos começar a colocarmos no nosso site Biblioteca Viva, né? Uma série de artigos, né? Escritos por mim, pelo Marcelo e os outros nossos associados, para que a gente incentive, né? E quem sabe a população brasileira perca esse preconceito, né? E admita, né? A yoga, né? Os católicos, os evangélicos, os umbandistas, as pessoas do candomblé, as pessoas que não têm uma crença religiosa definida, todas essas pessoas, porque a yoga vai nos fazer muito bem, né? Então eu queria que você fechasse, né? Eu vou te pedir para você colocar no ar para a gente, no site, já em caráter imediato, Contradições do Corpo, né? Que é um poema finíssimo do Drummond de Andrade, né? Onde ele mostra o que o nosso corpo pode fazer com a gente se a gente não tiver fluidez, se a gente não tiver flexibilidade, né? Então, eu vou estar te convidando para o ar a qualquer momento aí para a gente falar do coisa. E eu já queria que você colocasse um texto já lá no coisa, ou então uma mensagem, você lesse, o Marcelo é um grande ator, né? Eu queria que vocês falassem, declamassem esse poema, sabe? E quem sabe eu vou estar junto com você também para a gente fazer um bate-papo, né? Carlos Drummond de Andrade, que coisa maravilhosa, né? Merece. Então, merece, né? Vamos fechar então? Como é que ficou para você isso? Qual a última mensagem, né? Quando a gente fala para o público não temer, aí o pessoal pensa, é muito fácil para você falar, né? É muito difícil controlar a emoção. Mas, quando a gente teme, a coisa vem. E tem uma parábola que é muito interessante, de dois nadadores. Eles estão em alto mar, um mar intempestivo, bem revolto. Os dois estão na mesma situação. O primeiro nadador, ele vê cada vez mais distante da praia. E o segundo, da mesma forma. Só que o primeiro, ele teve inteligência emocional. Ele soube usar suas emoções a seu favor. Então, o medo, a angústia, tudo. E ele foi se afastando, então ele respirou e deixou que o mar te levasse. Enquanto o segundo, ele entrou em desespero e pensou consigo mesmo. Quanto mais distante eu ficar, pior vai ser para voltar. Então, se eu não tentar nadar, eu vou morrer. Enquanto isso, o primeiro estava tranquilo, já estava boiando, e o mar ainda continuava levando para longe. Ele respirando, respirando. E o segundo lutando cada vez mais, dando braçada, lutando contra a correnteza. A gente usa muito remar contra a maré. E o primeiro já estava tranquilo, então as ondas mudaram de direção. Então passaram a levá-lo em direção à praia, enquanto o segundo ainda estava no mesmo lugar nadando contra a correnteza. O primeiro, então, chegando perto da praia, aí sim ele nadou a favor do fluxo. Ele se salvou. Enquanto o segundo viu suas forças, sua respiração ofegante, ali ele já não tinha forças para ficar imerso na água. Então, ele nunca mais foi encontrado. Foi engolido. Então, a gente tira 3 lições. A primeira, quando a gente está no mar, só mesmo o mar pode nos salvar. A segunda, diante de uma situação específica, não tema, não lute, relaxe. E a terceira é o mais importante. Com a prática do yoga, a gente se conhecer, a gente não enfrentar aquilo que a gente não pode vencer, algo que tem uma força infinitamente superior à nossa. Então, essa mensagem que a gente deixa
para o nosso espectador. Espero que vocês tenham gostado. E conscientizar a prática do yoga. É fundamental em nossas vidas. Gente, pratique yoga, dance, cante, né? Já diziam os antigos, né? Quem faz isso, os males espanta. Um grande beijo para vocês, um abraço para o Fabiano, nosso diretor de imagem, nosso roteirista, esse grande parceiro nosso. E um beijo no coração até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Marcelo. Também deixar um abraço para a nossa professora, Andréa Souza. Se não fosse por ela, esse encontro não seria possível. Com certeza. Né? André, um beijo para você. Né? André é minha companheira de vida. Né? E que bom, né? A gente tem a Andréia colocando a gente praticando yoga, né? Um beijo para vocês no coração. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima.